Então, o que a PNL diz? Que quando você quer alguma coisa, né, chegar a uma excelência, veja alguém que sabe fazer muito bem aquilo que você quer e modela, né? Modela, pega a estrutura. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa pensa? Como essa pessoa fala? Como essa pessoa age? Isso é modelar, tá? A gente modela desempenho de excelência, tá? E óbvio que é como se fosse assim, um passo de dança. Quando você vai aprender a dançar, você vai passo a passo, né? 1, 2, 3, 4, vai para lá, vem para cá. E depois você vai dando o seu jeito. Quando você, vamos supor que você queira ser um exímio orador, né? Só que você ainda não é. E aí, o que você vai fazer? Bom, qual é o orador que eu admiro mais? Ah, sei lá, o Obama, que é um orador maravilhoso. Então, tem um exercício de modelar o Obama, né? Então, foi isso que esses dois fizeram. Então, o segundo livro deles foi sobre o Milton Erickson, né? Padrões de linguagem de Milton Erickson. E o próprio Milton Erickson assinou, né, o prefácio, escreveu o prefácio do livro e falou: nossa, nem eu sabia que eu fazia isso. Vocês me decodificaram. Então, a PNL, ela vai fazer isso. Ela vai fazer com que você se decodifique num exercício altamente de autoconhecimento para você saber como que você está funcionando hoje e aonde você quer chegar, tá? Então, e eles tinham que dar um nome para isso, né? E deram esse nome de programação neurolinguística. A programação está mais relacionada com a influência da cibernética, né? Que eles começaram a entender que o computador veio da modelagem do cérebro humano. Então, é como se o nosso consciente mandasse mensagens para o nosso inconsciente e vice-versa, né? E como é que faz isso? Como é que está funcionando o seu programa? Então, por exemplo, se você quer fazer uma coisa, amanhã eu quero acordar cedo e não estou conseguindo acordar cedo, um exemplo básico, né? O que está acontecendo ali que eu não estou conseguindo? Porque se dependesse somente do consciente, a gente não ia ter dificuldade de mudar nada, certo? A gente ia querer uma coisa e ia mudar rapidamente. Mas por que a gente não está conseguindo mudar? Porque existe uma coisa chamada inconsciente que é responsável por quase que 90% das nossas ações. O inconsciente, ele é responsável por 4.000 bits de informação. Porque é ali que ele é responsável pelo nosso batimento cardíaco, né? Por nossas ações corporais involuntárias. Então, o consciente é só por 2.000 bits. Então, o que ele faz? Ele faz tudo para economizar energia e ele faz por associação. Então, provavelmente, o que você faz hoje é quase que 90% de chance de fazer a mesma coisa no dia seguinte, tá? Porque ele começa a fazer as associações de ações e aí faz um chunking, né? E vai lá para o inconsciente. Então, quanto mais você repete um hábito, seja ele positivo ou negativo, a tendência de você repetir aquilo é quase que 90% por causa disso. Porque o seu inconsciente, ele quer economizar energia, tá? Então, ele vai fazer aquilo ficar automático, tá? Porque ele economiza energia. É a mesma coisa que quando você vai para um lugar que você não conhece. O seu consumo de energia é muito grande, porque você não conhece nada, então você tem que prestar atenção em tudo, né? E aí depois que por isso que quando a gente tem a sensação de que a volta é mais rápida do que a ida. Por quê? Porque você já conhece aquele caminho, né? Aquela formação não é nova para você. Então é isso que o inconsciente tenta sempre fazer, tenta repetir sempre aqueles mesmos padrões para poder aquela conexão que ele fez, aquela associação e aquela conexão neural fique mais fácil para ele executar, né? Economiza energia. Então, muitos desses programas são realizados e que não funcionam mais hoje em dia. Então, por exemplo,
vamos supor que uma criança, quando você era criança, você aprendeu a lidar com as situações difíceis da vida, se anulando, não falando nada, porque você aprendeu que se você falar é pior, vamos dizer assim, né? Um dia você tentou se defender quando você era criança e o seu pai falou, cala a boca, não é para falar, criança não tem querer, né? E aí você aprendeu que falando eu me defendo melhor, porque eu escuto melhor, ou eu escapo do castigo. E aí isso se prolongou pela sua vida inteira. Só que a partir de um momento, chegou um momento que isso não serve mais, né? Você tem que falar, você tem que se expressar, você virou adulto, por exemplo. Só que aí você não consegue, né? E aí é que entra as ferramentas da PNL. Por que você não está conseguindo? Como é que foi formada essa sua programação? E aí a gente vai entender o que está acontecendo. E aí a gente pode lembrar, tá, porque quando eu era criança, minha infância foi assim, eu aprendi a me defender dessa forma. Só que isso não é válido mais, tá? Então, isso vale para personalidade, né? Para hábitos, para tudo, né? Então, como é que está funcionando o seu programa hoje? Como é que está rodando os seus pensamentos, a forma com que você faz, a forma com que você age? Está de acordo com o que você quer? Está 100%? Se tiver 100%, continua, né? A gente não vai mexer no que está bom. A gente vai mexer no que não está bom, no que não está funcionando mais. E a PNL, gente, ela é muito 7-8, é para frente, né? É daqui de hoje para amanhã. A gente só vai lá no passado, tem várias técnicas que vão lá no passado para fazer esse resgate, mas não é para tudo. Se você está conseguindo fazer o que você quer sem precisar voltar no passado, para que a gente vai voltar? Entendeu? A neuro está relacionado com a sua fisiologia. A gente vai falar um pouco bastante sobre fisiologia hoje. E a gente o neuro está relacionado com seus pensamentos. Qual é a forma, mais uma vez, a gente vê a estrutura. Como que meus pensamentos estão funcionando? Então, a partir de hoje, vocês vão observar bastante seus pensamentos, o exercício de observar os pensamentos, trocar os pensamentos, tá? Isso tudo são ferramentas, né, que a PNL proporciona para você. E só de você fazer isso, a sua vida muda completamente, né? Porque muitas vezes a gente pensa e programa coisas que são contra a gente, né? Vou dar um exemplo simples. Eu falava assim para mim, né? Quando você fala mentalmente ou fala expressando através de palavras. Eu falava assim para mim, poxa, toda vez que vai ter uma live no Instagram, sei lá, alguma coisa que eu quero, bate com outro programa de uma forma que eu não possa fazer o que eu quero. O que é isso? É um programa que eu estou fazendo, é um programa que eu estou executando, que eu estou mandando o meu inconsciente e a vida também, né? Dizem que a gente também é capaz de influenciar a vida, o mundo, né? O universo. Isso já é a PNL de 4ª geração. Aí eu comecei a pensar diferente. Falei assim, não, toda vez que vier alguma live, alguma coisa, algum curso que eu queira fazer, esse curso vai se adequar e vai ter espaço para eu fazer ele e vai ser em outro horário que não seja o horário que eu não possa fazer. Percebe? Então você presta atenção no seu pensamento e vê se ele está de acordo com aquilo que você quer ou de acordo com aquilo que você não quer. E aí você troca ele, troca. Tá pensando coisa negativa? Troca o pensamento, né? Porque a atenção, ela vai aumentar onde o foco... Lembra do foco? O foco, aonde você está focando? No problema ou você está focando na solução? Aonde você focar o seu pensamento, aquilo vai aumentar. Então lembra sempre disso. Aonde eu foco o meu pensamento, aquilo aumenta. Então, se eu estou focando o meu pensamento no meu problema, o meu problema vai aumentar. Se eu estou focando o meu problema na solução do meu problema,
a solução vai aumentar, né? Vai vir mais coisas para você resolver aquilo. Então, esse pensamento é seu, né? E que pergunta estranha isso que eu faço, né? Então, esse pensamento é seu, ele fala que muitas vezes os nossos pensamentos vêm da mãe, do que a mãe fala, do que o pai fala, do que a gente ouviu na televisão. Eu falo muito dos neurônios espelhos, né? Os neurônios espelhos é aquela coisa de quando alguém boceja, a gente começa a bocejar também, né? Então é uma nossa tendência inconsciente de imitar o outro. Tanto é que a gente vai para o Nordeste e daqui a pouco volta falando assim, não é, bichinha? Que nem eles, né? Isso é por causa dos nossos neurônios espelhos. Então a gente tem que estar muito, 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 muito alerta, muito consciente para que a gente não entre numa automação de repetições inconscientes, tá? Tanto de padrões antigos, tanto de padrões agora, né? Então, quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, a gente acaba pegando trejeitos, jeitos. Isso é devido aos nossos neurônios espelhos, tá? E se a gente não tiver awareness, né? Se a gente não estiver consciente, a gente não toma conta da nossa própria vida. A gente fica vivendo padrões inconscientes e repetições e reações o tempo inteiro. A gente não escolhe o que a gente quer reagir, a gente só reage, né? A gente não escolhe nossas ações. A gente começa a viver uma vida reativa, né? Então, se o outro me trata mal, eu trato mal. Se o outro faz isso, eu faço isso também, né? Então, você está escolhendo o que ou você está indo, né, de acordo com o fluxo, né, do universo. Então, a PNL, ela te traz essa autoobservação, esse autoconhecimento, essa autoanálise, tá? Para você ter escolhas da sua vida. Escolhas do seu pensamento, escolhas das suas palavras, escolhas das suas emoções, escolhas das suas ações. Tá? E a linguagem, a gente fala muito, muito, muito sobre a linguagem, que a linguagem começa no pensamento, né? A origem da linguagem é o pensamento. E a gente vai prestar atenção no que a gente fala e a gente vai prestar atenção no que o outro fala também. E com isso a gente vai se comunicar melhor, tanto a gente com a gente mesmo, que a gente vai ficar o tempo inteiro nos questionando, por que eu estou pensando isso, né? Só de você fazer essa pergunta, né, ela já vai se desfazendo, porque às vezes o pensamento ele tá ali e quando você dá atenção para ele, você coloca o foco nele, calma aí, o que esse pensamento está querendo me dizer? Qual é o fundamento desse pensamento? Você começa a se auto-questionar, né? E aí ele, vai embora. É impressionante. Enquanto você não faz isso, ele fica lá rodando, igual um disco arranhado, sabe? Que não para. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gosto de Natal, odeio Natal. Quando chegava véspera de Natal, eu já começava. Que eu não gosto de Natal, e que é o pior dia da minha vida, e que eu quero que pule essa data. E até o dia que eu, né, PNL, né? Aí a gente começa, mas por que você não gosta de Natal? O que aconteceu no Natal? Aconteceu alguma coisa? Como é que você pode transformar esse Natal? Ressignificar esse Natal, né? E aí eu costumo falar uma brincadeira, né? Se o Natal fosse inventado por você, como ele seria? Né? Então, quando você se questiona, você dá margem para essa ressignificação acontecer. Né? Como é que você poderia fazer o Natal de uma forma diferente? Como é que você poderia pensar diferente? Né? E aí eu comecei a transformar isso. Hoje em dia eu adoro o Natal. Né? Eu não gostava de Natal porque minha família era enorme e minha avó teve 18 filhos. E imagina comprar presente para todo mundo. E aí eu ficava me sentindo na obrigação de comprar presente para todo mundo, né? Enfim, eu tenho toda uma questão com presente, depois eu falo para vocês isso. E aí eu comecei a ressignificar. Eu falei assim, gente, mas ninguém está me cobrando de eu comprar presente para todo mundo. É uma cobrança que eu estou fazendo comigo mesmo,
Então, o que que eu fiz? Eu falei, gente, eu não vou comprar presente para ninguém. Para mim, Natal é uma simbologia, né, do nascimento de Jesus. E com isso, eu transformei, né? E acabou que eu estava sendo cobrado por uma coisa que ninguém estava me cobrando. Olha a maluquice que a nossa mente faz. Então, se você não se questiona, não se pergunta, você ia ficar vivendo, não gostando de Natal para sempre e não ia saber o que estava acontecendo. Então, isso você pode fazer com tudo, com todas as áreas da sua vida. Estou com um problema de relacionamento com alguém? Tá, mas qual é o problema? O que está me incomodando? O que de fato está me incomodando? O que é? Porque enquanto você não descobre o que é, você não consegue mudar. Né? Então, a PNL ela vai vir nos detalhes. Qual é o detalhe que vai fazer toda a diferença na sua vida? E para que você veja os detalhes, você tem que dissecar, né? Ir dissecando. É isso, é isso. É igual vocês vão virar verdadeiros cientistas de vocês mesmos. Né? Tira um pouquinho a emoção e começa. Tá, mas por que eu estou sentindo isso? O que está me levando a sentir isso? Porque lembra que eu falei que o inconsciente é uma associação? Então, às vezes, um gatilho, uma coisinha só, vai fazer com que toda aquela sequência de emoções aconteça dentro de você, tá? E aí daqui a pouco você está até num quadro bem grande de ansiedade, coração palpitando, por causa dessa sequência de sensações no seu corpo que aquele gatilho acionou, né? E depois que aciona, é muito difícil você controlar. Quando você vê, você já está, né? Então, a PNL ela te traz para esse autoconhecimento, né? E a gente já está na quarta geração da PNL. A primeira geração, ela era muito ligada à linguagem. Né? A segunda geração já começou a ampliar. A PNL já foi para o campo da saúde, já foi para o campo das vendas, já foi para o campo da aprendizagem. Já estendeu, né? A gente começou a aplicar, eles começaram a aplicar a PNL em vários setores. Na terceira geração, aí eles já começaram, terceira e quarta, a quarta a gente está desenvolvendo agora, é a geração da PNL de campo, né? De você entrar no campo de uma outra pessoa, de lidar com as sincronicidades da vida, por exemplo. Eu acabei de fazer uma sessão, um atendimento com uma amiga minha, né? E ela tinha que marcar uma cirurgia, ela estava muito nervosa. E ela não sabia quando seria essa cirurgia. Ela estava esperando o médico dela ligar para poder marcar essa cirurgia. E nós fizemos uma técnica de PNL, eu fiz uma técnica de PNL com ela. Quando a gente acabou de fazer a sessão, o médico dela ligou. Foi assim, incrível, né? Isso é mágica? Não. Isso acontece com todo mundo. Quem não já pensou em uma pessoa e a pessoa ligou, né? Isso é o poder que a gente tem de se comunicar com o universo, né? A lei da sincronicidade, a lei da gente ter essa comunicação. Então, todo mundo tem isso, não é nenhuma bruxaria, não é nada da PNL. Isso já acontece naturalmente. Tá? E como é que a gente acessa isso, né? Então, a PNL de quarta geração já mexe com essa energia. E o fato de nós estarmos aqui todos juntos, pensando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, já estamos desenvolvendo essa PNL de campo, né? E aí a gente já começa a sentir diferença na nossa vida, sentir coisas que antes eram pesadas já ficam mais leves. Só de você começar a se auto-questionar já vai começando a promover mudanças na sua vida. Então, a linguagem é isso. Eu me comunico só com palavras. A gente usa muito o nosso corpo, né? Nós falamos muito com o tom de voz, a maneira com que a gente fala. Se a gente enfatiza o que a gente quer falar e começa a dizer assim, a comunicação é de uma forma, né?
Agora, se eu já começo a falar de um jeito, então a forma com que você fala, o tom de voz que você usa, olha quantos detalhes, quantas nuances tem na sua comunicação e que você pode alterar dependendo do seu objetivo. Então, se eu estou conduzindo, por exemplo, uma meditação, uma hipnose, eu não vou falar gritando, não vou falar assim, né? Eu vou ter que usar uma linguagem mais, né? Se eu for professor, eu vou ter que falar uma linguagem mais assertiva, né? Se alguém estiver dormindo na aula. Então, você pode tomar posse de todas essas nuances que a linguagem tem para atingir o seu objetivo.